Tem gente que trabalha muito, resolve problema todo dia, não para por um segundo e mesmo assim chega no fim do mês sem entender onde foi parar o dinheiro. E a primeira resposta que vem é sempre a mesma: o salário é baixo, a vida tá cara, o governo não ajuda. Pode até ser verdade, eu admito, mas tem algo que ninguém fala com clareza. Pouco dinheiro mal administrado some mais rápido do que pouco dinheiro bem administrado. E a diferença entre os dois quase sempre não tá na renda, tá no comportamento, nos hábitos que você repete todo dia sem perceber que eles existem. Hábito 1: comprar emoção e não necessidade. Esse primeiro é o mais silencioso de todos, porque ele não parece um problema na hora que acontece, mas sim uma recompensa. Você teve um dia pesado, chegou em casa travado, estressado, sem energia, e aí quase que sem pensar, abre o aplicativo, faz um pedido e compra alguma coisa que não estava no seu plano, mas porque o dia foi difícil e aquilo parecia um alívio merecido. E assim, esse é exatamente aí que mora o problema, porque quando você começa a usar o gasto como válvula de escape emocional, ele deixa de ser uma decisão e vira um reflexo. Um dia ruim é igual a gasto. Você está entediado, igual a gasto. Você está ansioso ou comemorando algo e também acaba virando gasto. E de repente o extrato do mês está cheio de compras que você nem lembra de ter feito, porque nenhuma delas foi planejada, mas todas agora estão sendo sentidas. Pensa comigo, quanto você gastou nos últimos 30 dias em coisas que comprou no impulso e que hoje não usa? Não precisa responder em voz alta, mas é interessante responder para si mesmo com honestidade. O gasto emocional não tem um valor fixo, ele tem um valor acumulativo, e um acumulativo ao longo dos meses representa uma quantidade de dinheiro que, se tivesse ido para outro lugar, já teria mudado alguma coisa de verdade na sua vida. Hábito 2: parcelar o que não devia e ignorar o que já deve. Aqui eu preciso ser direto. Um parcelamento não é um dinheiro extra, é um dinheiro do futuro sendo gasto no agora. E tem muita gente que trata a parcela como se fosse uma conta separada da vida financeira, como se não contasse de verdade porque cabe no bolso esse mês. Só que o próximo mês já chega com aquela parcela e com a coisa que você acabou de adicionar semana passada. E de repente você está trabalhando o mês inteiro para pagar um compromisso que assumiu meses atrás, sem ter sobrado espaço para nada novo. Não só isso, mas tem outro motivo ainda pior. Enquanto as parcelas novas entram, as dívidas antigas ficam quietas num canto sendo ignoradas. O cartão com juros rolando, o nome comprometido gerando restrição, a conta atrasada acumulando multa. E aí a pessoa sabe que existe, mas não consegue enfrentar porque dói olhar. E aí então empurra pro mês seguinte e no mês seguinte faz o mesmo. Convenhamos, uma dívida que você ignorou não some, ela cresce e quando finalmente você for encarar, o valor que era gerenciável virou um buraco muito maior do que precisava ser se você tivesse resolvido mais cedo. E aí a saída não é mágica, mas sim parar de adicionar parcelas novas antes de organizar o que já existe, mapeando tudo que você deve, do menor ao maior, e começando a atacar elas para você não construir nada em cima de um alicerce podre. Capítulo 3: não ter uma reserva de emergência e depender da sorte. Este hábito não aparece no dia a dia, ele aparece no pior momento possível, quando o carro quebra, quando vem uma conta inesperada, quando aparece um problema de saúde, quando o emprego some do dia para a noite. E aí a pessoa que não tem nada guardado vai para o único lugar que tem disponível: cartão de crédito com juros absurdos, empréstimos com condição ruim, um pedido familiar que gera constrangimento, ou sei lá, simplesmente fica sem resolver, até virar um problema maior ainda por causa da bola de neve. Afinal, a reserva de emergência não é luxo de rico, é o que separa quem consegue atravessar um mês ruim sem ser afundado de quem transforma qualquer imprevisto numa crise financeira. E o argumento de que não sobra dinheiro para guardar é o mais comum, só que tem uma pergunta importante que vem junto. Quando aparece um imprevisto, de onde vem o dinheiro para resolver? Se ele aparece de algum lugar nesses momentos, ele sempre existiu.
O que mudou foi a urgência que forçou a decisão. Guardar antes de gastar é o princípio mais básico de qualquer organização financeira que funciona. Não o que sobra no fim do mês, porque como nós sempre falamos, no fim do mês não sobra nada. Hábito 4. Viver por aparência e pagar pelo que os outros pensam. Esse aqui é o que mais custa e o que menos parece custar na hora. Você não precisa do carro financiado, mas o que as pessoas vão pensar de você se você continuar com o carro velho. Você não precisa de um tênis de marca, mas todo mundo no seu grupo tem. Você não precisaria ter ido naquele lugar caro, mas iam achar que você não tá bem de vida se recusasse. Vai por mim. Grande parte dos gastos que mais pesam no orçamento de quem não consegue sair do vermelho não são os gastos por necessidade. São gastos por medo de julgamento, por necessidade de aprovação, por insegurança disfarçada de consumo. E o problema é que essa conta não fecha, porque a régua de comparação não para de subir. Você compra o que o grupo tem hoje e amanhã o grupo já tem algo novo. Você nunca consegue chegar num ponto onde a aparência está suficientemente sustentada porque a aparência não tem fim. Ela sempre vai pedir mais. E enquanto isso, quem constrói patrimônio de verdade quase nunca é o que mais aparece. É o que ignora essa pressão, o que faz a escolha financeira certa mesmo quando não parece impressionante para ninguém de fora. E anos depois, quando a diferença aparece de forma concreta, é que as pessoas finalmente entendem o que aquelas escolhas silenciosas estavam construindo. Tanto que tem um padrão que se repete: quem mais ostenta raramente é quem mais tem, e quem mais tem raramente sente necessidade de mostrar. Hábito 5. Achar que o problema é o salário e não o comportamento. Esse último fecha tudo porque é o que impede os outros 4 de serem resolvidos. Quando você acredita que o único problema é ganhar pouco, você não muda nada, porque a solução que você enxerga é externa. É o emprego que precisa pagar mais, é a promoção que ainda não veio, é o bico que não aparece, é a situação do país que precisa melhorar. E quando você espera por essas coisas, o comportamento financeiro continua o mesmo. Até, claro, acontecer algo curioso. Quando a renda aumenta, os problemas não desaparecem. Eles continuam junto porque o gasto emocional aumenta, as parcelas aumentam, a aparência que precisava ser mantida aumenta, e o fim do mês continua exatamente igual, só que agora com um número maior. Pense em quantas pessoas você conhece que ganharam mais em algum momento da vida e continuam sem uma reserva, sem um patrimônio, sem uma folga financeira. A renda aumentou, mas o comportamento não mudou, e o resultado, por sua vez, continuou igual. E assim, eu não tô falando que salário baixo não é problema. É sim, mas resolver um comportamento com a renda ruim e resolver um comportamento com a renda boa dão resultados completamente diferentes. Quem organiza o pouco que tem, quando vem mais, sabe o que fazer com ele. E quem não organiza o pouco, quando vem mais, simplesmente acaba perdendo mais. O ponto de virada não é o dia que o dinheiro aumenta, é o dia que o comportamento muda. E esse dia não depende de nenhum fator externo. Nenhum desses 5 hábitos é um defeito de caráter. São padrões aprendidos, muitas vezes herdados, que se repetem porque nunca foram questionados. E questionar é o primeiro passo. O segundo é mudar um de cada vez, sem tentar resolver tudo ao mesmo tempo. Porque quem tenta mudar tudo de uma vez não muda nada. Então escolha o que está custando mais caro agora e bora pra mudança. Enfim, se o vídeo fez sentido para você, deixe o seu gostei e se inscreva no canal, porque isso me ajuda demais a continuar postando vídeos, principalmente agora que esse canal tá começando e o YouTube não entrega nada. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e tchau!